Nesses dias de muito calor, é preciso tomar bastante cuidado com o hamster. Muita gente não imagina, mas o calor excessivo pode até causar a morte desses bichinhos. Então, eu fiz esse vídeo para alertar sobre o perigo, para explicar os sintomas de quando o hamster está passando dos limites de calor e que precisa ser tomada alguma providência, quais providências tomar e como evitar que isso aconteça. Então, como você mantém o seu hamster seguro e como você refresca o hamster nesses dias de mais calor. Então, assistam o vídeo até o fim para entenderem tudo que pode ser feito para evitar que um acidente ou até a morte do bichinho possa acontecer por causa do calor. E não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as atualizações dos próximos vídeos. Muitas vezes, num dia de calor, a gente não percebe que o hamster pode estar num ambiente muito quente ou até numa gaiola pouco ventilada. Então é sempre bom a gente perceber qual é a temperatura nesse ambiente e se o hamster está num lugar que ele recebe bastante ar e pouco calor. Então, muito cuidado com colocar o hamster um pouquinho numa sacada ou num quintal. Mesmo dentro da gaiola, são comuns os acidentes onde pouco tempo depois a pessoa encontra esse bichinho já em choque ou até morto. Então, muito cuidado, nunca deixe uma gaiola diretamente no sol. A primeira coisa que você deve saber é como identificar que o hamster está se sentindo mal por causa do calor. Eles só vão demonstrar sintomas quando eles já estiverem realmente bem mal. Então eles começam a salivar, eles babam, eles também tentam espalhar essa saliva pelo corpo para baixar a temperatura. Eles ficam muito apáticos, prostrados, eles não querem levantar, eles não respondem muito a estímulos. Muitas vezes eles ficam escondidos na toca para tentar se proteger ou procuram um lugar mais fresco no alojamento. E é muito comum a gente perceber a respiração ofegante. E o que fazer quando o hamster já está apresentando sinais de que ele está passando mal com o calor? A maioria das pessoas entra em pânico, enrola o hamster num pano e sai correndo para o veterinário. O problema é que nesse tempo você pode estar aquecendo ele ainda mais, piorando o quadro e dependendo da distância ele pode chegar até morto no veterinário. Então a primeira coisa é tentar refrescar. Você pode molhar um pouquinho o hamster, com cuidado, só umedecer a pele dele, o pelo, para que ele baixe um pouco a temperatura e colocar uma fonte de temperatura mais baixa próximo a ele, como por exemplo algumas pedras de gelo enroladas numa toalha e encostadas de leve nele. E aí sim você corre com ele para o veterinário, porque na maioria dos casos ele vai precisar receber medicação e soro injetável para poder baixar a temperatura. E agora que você já sabe como proceder num caso de emergência por calor, nós vamos ensinar o que fazer para evitar que isso aconteça. O ideal é prevenir e não ter que sair correndo para um veterinário, correndo o risco de ver o seu bichinho morrer. Então, nesses dias de mais calor, existem algumas coisas que podem ser feitas sem risco para a saúde do hamster, para que ele fique mais confortável e seguro. O primeiro cuidado a ser tomado é escolher o ambiente ideal para deixar a gaiola. Além da gaiola não poder ser muito pequena e abafada, escolher um ambiente onde ela fique que seja agradável, tenha uma boa temperatura, não seja muito quente nem abafado, não tenha sol direto e que o ar circule. Então também evitar colocar a gaiola em locais onde tenham muitas coisas em volta que atrapalhem a circulação do ar. Além disso, lembrar que o ar quente sobe e o ar frio fica embaixo. Então, dê preferência a lugares mais baixos. Muita gente coloca as gaiolas lá no alto
e não percebe que estão no local mais quente daquele ambiente. Então é muito importante ter certeza que a temperatura do local está agradável. E em caso de gaiolas como essa, que ela é mais fechada, tem mais partes plásticas e menos ventilação, abra a gaiola, coloque a mão dentro, veja se existe uma grande diferença entre a temperatura interna e externa, se lá dentro não está muito abafado, muito quente. E às vezes é até necessário retirar a gaiola do ambiente que ela está ou o hamster da gaiola. Então esses são alguns cuidados. O ambiente onde a gaiola está e o tipo de gaiola são muito importantes nos dias de calor. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, principalmente porque algumas gaiolas importadas não são adequadas para o clima brasileiro, que é mais quente. Então muito cuidado com a gaiola escolhida e com a temperatura interna da gaiola para você não ter uma péssima surpresa com seu bichinho. Em algumas regiões do Brasil, o calor é excessivo e não adianta só a gente colocar a gaiola num quarto ou numa sala que a gente considere que fique um pouco mais fresco. Às vezes nem isso é suficiente. Então o ventilador pode sim ser usado para ajudar no conforto térmico. O único cuidado é que o ventilador deve ser utilizado para circular o ar e não ventando diretamente em cima do hamster. Não existe perigo do uso do ventilador, como muita gente acredita, desde que ele seja usado da forma correta para refrescar o ambiente sem ventar diretamente no hamster. Outra coisa muito utilizada e que gera muitas dúvidas sobre a segurança é o ar-condicionado. O ar-condicionado pode sim ser utilizado. Como eu falei anteriormente, em algumas regiões do Brasil a temperatura é extremamente alta e às vezes nem sempre só o ventilador é suficiente para dar um conforto térmico, não só para as pessoas, mas também para os animais. Então, nesse caso, o ar-condicionado sim pode ser usado. Os únicos cuidados são não deixar a temperatura extremamente baixa, evitar que o vento fique direcionado diretamente para a gaiola e colocar alguma forma de abrigo para o hamster. Porque se ele se sentir incomodado com a temperatura um pouquinho mais baixa, se ele achar que está frio, ele pode se esconder numa toca, ele pode usar o substrato para aquecer um pouquinho, e isso vai deixar ele mais confortável. Então, o único cuidado é não deixar o vento direto, não deixar a temperatura extremamente baixa, e outra coisa que muita gente esquece, evitar o choque térmico. Muitas vezes você deixa aquele ar-condicionado ligado, tá super frio, você leva um susto achando que o hamster vai passar mal com aquele frio, pega a gaiola e retira e coloca, por exemplo, em um outro ambiente. E às vezes a temperatura do ambiente onde ele estava era de 23 graus e você coloca num ambiente de 32 graus. Você pode matar o bichinho por choque térmico. Então é preciso tomar muito cuidado ao retirar o animal daquele local que ele está com o ar-condicionado. Então, normalmente, faça uma aclimatação. Desligue o ar-condicionado, espere a temperatura ficar mais próxima da externa para depois mudar ele de ambiente. Mas uma das opções mais utilizadas, por ser mais simples, são as garrafas com água gelada ou congelada, ou bolsas de água gelada. O único cuidado que a gente tem que ter é para não estar gelado demais, não ficar em contato direto com a pele do bichinho e provocar uma queimadura pelo frio. Então, muitas vezes é preciso colocar uma proteção, algum paninho que não solte fiapo, para que essa garrafa, primeiro, não fique soltando tanta umidade e deixe o ambiente úmido. E até molhe o bichinho. Segundo, para evitar queimadura de frio. Então, é possível colocar um tecido em volta para dar mais conforto. E se você tem um daqueles hamsters que rói a garrafa plástica em poucos minutos, para evitar um vazamento, outra opção é utilizar uma garrafa de vidro, que ele não consegue roer. E lembre-se de trocar a garrafa com alguma frequência, principalmente durante a noite, se a noite estiver muito quente, que é o horário que o hamster vai estar mais ativo. É difícil a gente evitar que ele brinque, que ele corra.
Então, também é importante ficar de olho nele à noite. Outra opção interessante que pouca gente conhece é utilizar granito ou até um pedaço de azulejo, algum tipo de piso que fique mais gelado. Você pode procurar em uma marmoraria, pedir um pedaço de granito, uma amostra, e colocar no alojamento do hamster. Quando ele sentir muito calor, ele pode deitar em cima e isso vai refrescar um pouco o corpinho dele. Outros cuidados importantes são deixar sempre à vontade bastante água fresca. Os hamsters bebem bastante água, levando em conta o tamanho e o peso deles. Então eles têm que ter bastante água disponível. Um bebedouro seco por algumas horas pode se tornar um problema grave de desidratação. E nas noites muito quentes, às vezes é preciso tomar algumas providências para evitar que o hamster corra demais e superaqueça. Não é muito comum, mas em regiões do Brasil extremamente quentes, isso pode sim acontecer, principalmente quando a temperatura à noite está acima dos 25 graus. Então, muitas vezes é importante retirar a roda, evitar colocar eles naquelas bolas de exercícios à noite, porque eles podem superaquecer facilmente, simplesmente por estar correndo. Então, esse é mais um cuidado que precisa ser tomado e muita gente nem imagina que isso possa acontecer. E agora, depois de assistir esse vídeo, você já sabe dos perigos do calor, os sintomas de problemas com calor no hamster, como proceder se isso acontecer e principalmente como evitar o problema. Então, eu espero que esse vídeo ajude a evitar acidentes com calor e para isso, deem essas dicas para outras pessoas que tenham hamster, repassem esse vídeo para que mais gente fique ciente do que fazer para evitar as mortes pelo calor. E se vocês gostaram do vídeo e querem mais informações sobre hamsters, conheçam o site roedoresecoelhos.com.br.